Sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo de uma série que eu estou trazendo como aquecimento para a Jornada MS, um evento 100% online e gratuito que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Durante a Jornada MS, você vai aprender comigo como ir do absoluto zero a criação da sua primeira luminária de macramê sofisticado. E para participar é simples, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, também fixado nos comentários, fazer sua inscrição e logo após você se inscrever, você irá receber a lista de materiais necessários para a confecção da nossa peça. E esse conteúdo foi dividido em duas partes. Na primeira parte, nós aprendemos todos os tipos de cordões disponíveis no mercado e qual é a melhor escolha para cada design, estética e ambiente. Se você ainda não viu, ela está aqui no feed, está muito valiosa. Já nessa segunda parte, vamos aprender sobre as estruturas e a parte elétrica das luminárias. Uma das maiores dúvidas quando abro caixa de perguntas no Story sobre luminárias é a questão da estrutura, e era uma das minhas também. Algumas pessoas até deixam de produzir luminárias porque acham que vou ter que ir atrás de serralheiro, acham que é difícil achar material, e hoje vocês vão ver que não é. É importante você dominar essa parte, afinal de contas é a estrutura que você vai usar que vai moldar a sua cúpula, que vai criar o design dela. E com apenas alguns bastidores e argolas, vocês já conseguem criar lindos designs. E saber sobre todas essas possibilidades vai fazer com que você aumente suas vendas e sua margem de lucro da peça. Pois a grande maioria das estruturas não são feitas de aramados, que são mais caros. Eu uso outros recursos que trazem o mesmo resultado e até melhor, com um preço e compra mais acessível. Algo que aumentou e muito minhas vendas foi saber sobre todas essas possibilidades de estruturas. Assim, eu consigo oferecer para o cliente personalização, o que é algo único e num preço legal e mais rápido, porque eu não preciso encomendar a estrutura com um profissional, para só depois eu começar a fazer a peça. E personalizar a peça faz com que o seu cliente se sinta único, porque não é igual ir ao shopping e ser só mais um, é algo feito para ele, nas medidas da casa ou comércio dele. Isso é algo muito valioso e raro. E outro fator que me fez aumentar e muito, em 100% minhas vendas de luminárias, foi enviar todas as peças com a parte elétrica para tomada ou teto. Se você não faz esse envio, acaba perdendo para o seu colega de profissão que oferece o produto completo. Eu percebia que muitos clientes não fechavam a compra por medo de não saber instalar a peça. Porque como ela ia sem a parte elétrica, ele não entendia muito como queria ser tudo estruturado ali. Mandando com a parte elétrica, o cliente ele só precisa instalar. Ele não vai ter aquele segundo trabalho de ter que sair de casa, procurar a instalação, pagar o segundo frete e mesmo assim, sem saber se aquela parte elétrica vai ser a mais adequada para a sua peça. Isso pode gerar reclamações ou pedidos de suporte pós-venda, ou ainda pior, pedidos de devolução. Até porque seu cliente tem 7 dias para pedir a devolução sem nenhum motivo. Então, quanto mais eficaz for o seu atendimento, melhor. Eu mesma nunca tive nenhum pedido de devolução de luminárias, mas sempre orientei meu cliente em tudo antes da compra. E hoje você vai desvendar tudo comigo, até mesmo a estrutura que usei para a produção de uma luminária de 10 quilos. Então aqui eu tô com todas as minhas estruturas, peças que eu uso para minhas estruturas e a parte elétrica, tá? Primeiro eu vou falar sobre a parte da estrutura da luminária. Eu já tô aqui bem na minha frente, vou até falar primeiro dele, que essa é uma estrutura de aramado, com pintura eletrostática. Essa foi feita para um abajur. Para os abajures, assim, em relação a ser específico em abajur, a gente precisa de realmente uma estrutura de aramado. A estrutura de aramado que eu falo é tipo um ferrinho, assim, sendo em uma forma mais clara, uma expressão mais clara, ela é tipo um ferro, tá? A gente manda fazer com serralheiro, personalizada e tudo mais. Hoje em dia eu tenho um grande parceiro que trabalha comigo, tenho 2 parceiros, né? Questão das estruturas. Eu tenho um que eu compro online, que eu compro essas estruturas mais simples, de abajures. Essa daqui também de luminárias eu tô comprando com ele, tudo online, tá? Tudo eu peço da minha casa, passo a medida, falo quantos a forma que eu preciso da minha estrutura. Eu tenho um outro fornecedor que mora na minha cidade, que trabalha comigo já, eu e Roberta, a gente já trabalha junto, já tem uns bons anos.
E aí, quando eu preciso de algo mais específico e mais pesado, assim, algo mais reforçado, como, por exemplo, a luminária de 10 quilos que eu fiz, a Poseidon, de 1 metro por 1 metro, eu faço com ele. Mas não precisa se assustar, calma, porque a grande maioria das minhas luminárias eu não uso esse aramado, tá? Eu não mando encomendar com o serralheiro. A maioria das minhas luminárias, assim, 85% vou botar, eu faço com bastidor de bambu, bastidor de MDF, argolas de acrílico. Então são coisas baratas e simples que você encontra em qualquer loja de armarinhos. Se eu não me engano, essa argola aqui tem 12 centímetros, eu não lembro se eu pago 2 ou 3 reais em cada uma, posso estar enganada, mas não passa de 3 reais, então é bem baratinho mesmo. Mas primeiro eu vou começar a falar sobre a parte do aramado, tá? Então, para abajur, voltando no abajur, em relação a abajur, a gente precisa realmente de uma estrutura, porque essa partezinha aqui, ela precisa ser do tamanho ideal, no bocal E27, ela precisa ficar aqui estruturada na parte de cima da base do abajur, para a gente conseguir fazer a nossa luminária. Como vocês podem ver, essa estrutura aqui, ela é bem simples, né? Ela tem a parte que eu encaixo no bocal, na base do abajur, tem essa parte de cima onde eu começo meu abajur. E, por exemplo, com essa cúpula, com essa estrutura simples, eu fiz o abajur Aura, que é um abajur mais sofisticado, que é um abajur que tem uma estrutura mais trabalhada, não é um abajur simples que eu só coloco macramê e desço, ele tem uma outra estrutura ali, inclusive que é uma estrutura que eu usei de MDF, simples, que é fácil de se encontrar. Então, até os meus abajures que necessitam uma base aramada, eu uso uma base aramada simples, não é nada muito rebuscado, não é nada que eu tenha que, enfim, desenhar e projetar e mandar para um serralheiro. Não que você não possa fazer isso, tá? Mas para quem está começando, a gente busca mesmo algo mais simples, algo que seja mais acessível, mais fácil da gente encontrar e mais barato também, porque você mandar personalizar algo, encontrar um bom serralheiro que faça uma pintura eletrostática, que seja uma peça, uma estrutura de aramado galvanizado, custa um preço maior do que um bastidor simples de MDF, por exemplo, ou bambu, ou até mesmo o acrílico. Tá? Então, na questão dos abajures, eu mando fazer aramado. Essa daqui é uma base para abajur, tá? Não teria até como a gente inverter ela e fazer uma luminária, mas não ficaria muito legal. Para luminária, a gente precisaria realmente de uma estrutura um pouquinho diferente, né? Um estilo... Aliás, vou até mostrar essa daqui. Seria um estilo assim. Aí a gente pode brincar, né? Aqui, por exemplo, ó, essa aqui eu fiz para abajur, mas poderia ser facilmente uma luminária. É só eu virar, o bocal se encaixaria aqui, a lâmpada ficaria aqui, o bocal aqui na parte de cima. Mas essa eu fiz para abajur, mas poderia ser facilmente feita uma luminária com ela. Se fosse um outro tipo de design de luminária, a gente poderia facilmente colocar uma estrutura menor, uma estrutura maior, ou uma estrutura em formato de bola, que ficaria muito bonito também. Então, essas estruturas aqui, eu acho que eu usei uma vez esse tipo de estrutura aqui, montada, onde eu passo as medidas para o serralheiro e ele faz para mim, eu quero a de cima de 20, a do meio 30, a de baixo 40, para eu ir montando. Realmente, quando eu quero, vou deixar aqui passando para vocês, um design, por exemplo, como a Flora, como a Era, como a Emera, e tudo são luminárias grandes ali, eu não mando fazer essa estrutura de aramado, porque uma que fica caro, outra que não tem necessidade, eu consigo produzir com peças mais acessíveis e mais baratas, e outra que eu acho até mais bonito, porque aqui, quando você vai fazer um macramê, o ferrinho acaba aparecendo, mesmo que seja por dentro, mas ele acaba aparecendo. Dessa outra forma que eu vou mostrar para vocês, que é a forma que eu mais utilizo, não aparece, porque você não tem ali a estrutura do aramado. É só os bastidores sendo colocados e sendo ali feito o design da luminária. Agora, existe essa possibilidade de você fazer tudo com aramado. Alguns tipos de design você vai precisar fazer sim uma estrutura com aramado. Aí você precisa achar um serralheiro, fazer encomenda com um serralheiro, com um bom serralheiro que deixa tudo isso aqui retinho, porque eu já tive no início,
Eu tinha muita dificuldade de achar serralheiro que deixasse esse aro redondinho. Alguns deixavam um pouquinho torto, alguns não faziam pintura eletrostática, outros não galvanizavam. Eu tinha que pegar a peça em outro lugar e mandar galvanizar. Então, hoje eu tenho esses dois fornecedores, inclusive um que... Esses aqui tudo eu comprei de forma online, eu peço de casa sem nem sair de casa. Mas no início eu realmente encontrei um pouquinho de dificuldade para achar esses profissionais. Mas se você não tem, isso daqui, gente, eu raramente uso esse tipo de estrutura. Acho que se eu usei 2 vezes, como eu disse para vocês, foi muito, tá? Então, como você... Agora, no abajur, aí sim a gente precisa dessas estruturas, se for fazer abajur, tá bom? Inclusive esse eu comprei para fazer um abajur mel, com a linha Trento, ainda não fiz, mas daqui a pouquinho eu faço. Bom, então como que eu faço? Quais são as estruturas que eu uso para fazer minhas luminárias? Bom, como eu falei para vocês, acho que 85% das minhas luminárias todas são feitas com bastidores. Existem 2 tipos de bastidor, tá? Esse aqui é o de bambu, esse aqui é o de MDF. O de MDF ele tem um preço mais acessível do que o de bambu. O de bambu, tanto de bambu quanto o MDF, vem duas pecinhas juntas, tá? O meu eu tirei só para mostrar para vocês, mas ele vem sempre 2. Qualquer loja de armarinhos vocês acham para comprar o bastidor de madeira ou MDF. Geralmente você não vai, assim, se for um armarinho pequeno, não vai ter todos os tamanhos, né? Mas aí você pode pedir online pelo Google. Os meus, inclusive, eu peço pelo Google, eu já nem saio mais de casa para ir em loja de armarinhos, é muito difícil mesmo. Só quando eu tô com muita urgência em algo, ou quando eu quero realmente andar para ver as novidades do que tá rolando, né, do que as marcas estão trazendo, para ver ao vivo mesmo, sentir a textura. Mas geralmente eu peço tudo online, eu não fico mais indo em loja de armarinhos. Então, eu uso muito essas estruturas aqui de madeira ou bambu. Mas essas estruturas, elas são legais assim para você usar até 40 centímetros de diâmetro de uma luminária que não passa de 2 quilos, tá? Se passar de 2 quilos, aí sim a gente precisa de uma base aramada, tá? Essa aqui é de arame, já já eu falo dela. Eu uso também muito nas minhas luminárias, principalmente nas luminárias menores de tomada, argolas de acrílico. Ó, tem vários tamanhos. O maior que eu já encontrei até hoje é essa aqui de 20 centímetros, por isso que eu falei que eu uso nas menores. Então tem vários tamanhos, tem essa aqui de 8, tem a de 10 que eu uso muito para fazer luminária Mera, todas as luminárias menores, ali até 20 centímetros de diâmetro para tomada, eu uso argola de acrílico, porque as argolas de acrílico elas são muito baratinhas, elas são leves, são um material levinho. Essa daqui, por exemplo, ela é transparente, então, em alguns casos, dependendo do design da trama que eu vou criar, se eu não for colocar os cordões muito juntinhos, se for cordões um pouquinho mais separados, eu encapo elas com o mesmo cordão que eu vou usar para o fundo, não ficar esse fundo transparente aparecendo, ficar o fundo da mesma cor, do cordão que eu estou usando, mas elas são muito práticas e você encontra em qualquer loja de armarinhos. A luminária que eu mais vendi, que eu mais trouxe faturamento, inclusive falei para vocês na aula anterior, na aula de cordões, foi a luminária Emera. Eu tinha época que eu não aguentava mais fazer luminária Emera, de tanto que eu vendia essa luminária. E essa luminária, ela é feita com 2 argolinhas de acrílico de 2 centímetros de diâmetro, que isso aqui são centavos, não chega nem a ser R$1. Uma argola de 10 centímetros de diâmetro e uma argola de 20 centímetros de diâmetro. E aí cordão e parte elétrica, mas para vocês verem que é muito barato a parte assim dos materiais, eu não preciso ir procurar um serralheiro, mandar fazer a estrutura. Eu poderia fazer, tá? Eu poderia ir no serralheiro, comprar a estrutura já pronta dele, a argolinha de cima, para ele vir abrindo com aramado, aí ele encaixaria um aramado de 10 centímetros, aí depois ele abriria, viria com um aramado de 20 centímetros. Esse aqui é um aramado de 20 centímetros, tá? Esse aqui é de, igual eu falei, tipo um ferrinho, mais um grosso modo de falar, assim, uma forma que todo mundo entenda. É tipo um ferro, mas um ferro bem fininho, tá? Não é, eu falo aramado, mas não é um arame, tá? Não é aquele arame maleável, não. Ele é grossinho, ele é resistente. Essas daqui é mais, tá? Mas depois eu falo sobre elas. Então, eu poderia mandar fazer assim, mas não tem necessidade, porque fica mais caro. Leva-se um tempo maior, porque eu tenho que fazer encomenda com o serralheiro, ele tem um tempo de produção dele, aí depois passa para mim, eu tenho meu tempo de produção, então isso
demoraria mais a produção para o cliente. A gente sabe que muito cliente às vezes acaba desistindo da compra pelo realmente tempo grande de produção. Então, para a gente acelerar esse processo e também a nossa produção ficar mais barata, para a gente aumentar nossa margem de lucro e oferecer uma peça bonita e mais acessível, eu uso esses recursos. E fica lindíssimo, não fica menos bonita. Eu, inclusive, acho que fica mais bonita, porque não fica, por exemplo, a luminária Mera, eu estou dando um exemplo da luminária Mera. Ela tem um aro de 20 centímetros e ela tem um aro de 10 centímetros aqui. Para o serralheiro fazer a ligação entre um e outro, ele precisaria colocar esses ferrinhos aqui no meio, certo? Então, o macramê, a trama do macramê, para você ir de 10 centímetros para o de 20, você tem que criar uma trama que vá abrindo, tá? Porque a gente colocou cordão para uma argola de 10 centímetros, para um aramado de 10 centímetros. No próximo vai ser de 20. Se você faz uma trama reta de nós apertadinhos, vamos dizer, nós sem nenhum tipo de espaçamento, essa trama vai seguir reta e ela precisa abrir para vir no aramado maior, na parte maior. E aí vai ser a hora que você vai fazer essa trama mais espaçada e vai ser a hora que as 4 sustentações de arame vai aparecer ali de fundo. Então, é uma solução mais barata e até mais bonita. Bom, falando agora sobre essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas são estruturas de aramado. Essa estrutura, eu vou deixar fotos de todas as luminárias passando para vocês entenderem, porque eu falo o nome e às vezes vocês não ligam uma com a outra. Essa estrutura aqui eu uso para fazer a luminária Zeus e Poseidon. A primeira luminária Poseidon que eu fiz, vou deixar a fotinha aqui passando, eu não fiz, essa estrutura que eu mando fazer com serralheiro, tá? E o primeiro modelo que eu fiz, eu não mandei fazer com serralheiro. Eu fazia a ligação dela todinha com bastidor de madeira e depois, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas depois, esteticamente, eu achei que ficava mais bonita eu mandar fazer com o serralheiro. Esse serralheiro aqui é um fornecedor que eu indico para as alunas do curso de luminárias, porque é algo muito prático você poder pedir da sua casa, só você passar as medidas para ele, que ele faz o envio para você. Tem pintura eletrostática, o trabalho dele fica redondinho, fica muito bonito, é um acabamento bom, ele é especialista em aramado para luminárias, então é algo que com fio de olho fechado, todas essas estruturas mais leves eu faço com ele. Essa daqui é para uma luminária que vai ter 3 camadas, ó, tem 1, 2, 3. Tá? Então, essa ligação ela já é toda feita na serralheria e com solda e tudo mais. Essa estrutura aqui, ela já é para 2 camadas só, tá? Aí, como eu falei para vocês, a primeira Poseidon que eu fiz o ligamento dela, eu fiz ela todinha com bastidor de madeira, tá? Eu fiz aqui a partezinha com a argolinha menor, coloquei a argolinha e fui encaixando aqui na parte de baixo os bastidores menores e fui fazendo as camadas. Fica muito bonita, vendi muito já dessa luminária que eu mesma fazia o tipo de ligação dela, era eu mesma que fazia, mas depois com o tempo eu percebi que fazendo assim, já com o serralheiro, a peça vindo pronta do serralheiro, esteticamente ela ficava mais bonita. Então, dá para fazer assim ou dá para fazer dessa forma alternativa usando bastidor e vocês viram aí na foto que fica muito bonito. Mas hoje em dia eu tô preferindo fazer dessa forma aqui com o serralheiro, tá? E dessa forma com o bastidor de madeira, que eu falei com vocês, até assim, se for 2 camadas com um bastidor de até 40 centímetros, fica legal. Com 2 camadas só ali, ela tendo no máximo 45 centímetros. Por quê? O bastidor de madeira, ele é indicado para luminárias menores e mais leves. Se você for, por exemplo, fazer um modelo tipo Poseidon mesmo, só que maior, e você vai colocar muita corda, muito tassel, se ficar muito pesado, essa estrutura pode acabar entortando, tá? E, inclusive, vamos supor que você está fazendo uma luminária Apollo. Eu vou deixar a foto da Apollo aqui passando também. Ela é uma luminária que as estruturas, toda a estrutura da Apollo eu não fiz também com aramados prontos não, tá? Eu fui construindo ali realmente as camadas. Ela não ficou pesada, ela ficou numa luminária pequena, mas vamos pensar numa Apollo de 1 metro de diâmetro. O diâmetro é
a parte que a gente mede assim, tá? Não é circunferência, ó. Diâmetro é essa medida aqui, tá? Que tem algumas pessoas que confundem com circunferência, é o diâmetro. Vamos supor que o diâmetro dela seja 1 metro e a altura dela seja 1,5 metro, 2 metros. É uma luminária que vai ficar pesada. Nesse caso, as primeiras argolas que você vai colocar na parte de cima não pode ser de acrílico ou bastidor, porque senão ele não vai sustentar todo esse peso, né? Toda essa quantidade de cordão, porque a Apollo, além dela ser grande, ela tem 3 camadas, então vai vir uma quantidade grande de cordão e a gente está falando de uma luminária de 1 metro, né? Vai ficar pesada e vai ficar em torno de 6, 7. Nunca fiz uma Apollo de 1 metro, mas a Poseidon que eu fiz de 1 metro, ela ficou com 10 quilos. Então, toda essa estrutura da parte de cima da luminária, ela precisa ser com essa base, com esse aramado de ferro. Inclusive, esse aramado aqui, ele tem 35 centímetros de diâmetro, mas ele é para suportar um modelo Poseidon ou um modelo Zeus, que tem uma quantidade grande de cordas ali. Então, esse aramado é mais grosso, vou até pegar a menorzinha para vocês verem, é mais grosso que esse aramado do abajur. Esse aramado do abajur, o abajur Aura deve pesar uns 800 gramas, 900 gramas, não acho que nem chega a 1 quilo, tá? Já a Poseidon tem aí, acho que a Poseidon deve ter uns 2 quilos, mais ou menos. Então, esse aramado aqui, eu mando fazer ele mais reforçado, tá? Eu preciso dele mais reforçado. Então, se você for fazer uma luminária, por mais que não seja uma luminária do modelo Poseidon, por exemplo, seja uma luminária do modelo Apollo, onde você vai vir construindo camadas no design, as argolas de cima também tem que ser um aramado mais grosso, porque ela vai, se você vai colocar mais cordas e cordões, né, embaixo ela vai ficar pesada. Se você usar uma argola de acrílico ou até mesmo um aramado, ó, até mesmo esse aramado aqui, ele é da mesma espessura que esse abajur aqui, tá? Ele não aguenta, ele vai entortar. Então, quando você for fazer uma luminária menor, você tem toda a liberdade de usar argola de acrílico, de usar um bastidor de bambu, de usar um bastidor de MDF, que é bem mais em conta, você encontra em qualquer loja de armarinhos, é barato, é fácil acesso. Agora, quando você passa para uma luminária com várias camadas, ou uma luminária gigante, caso das luminárias de 1 metro ou mais, aí sim você tem que tomar cuidado. E você tem que sentar com o seu serralheiro e conversar com o seu serralheiro. E aí, até pegando o gancho da luminária Poseidon, que eu falei para vocês qual estrutura eu tinha utilizado, porque a Poseidon ela pesa 10 quilos, né? A Poseidon de 1 metro por 1 metro que eu fiz, tá? Ela ficou pesando 9 quilos e pouquinho, 10 quilos, né? Eu fiz essa estrutura aqui, ó, igualzinho entre aspas, né? Eu fiz ela com essas 3 estruturinhas aqui. Eu fiz ela com essas 3 estruturinhas aqui. Só que a gente fez ela com um ferro mais espesso, ou seja, mais grosso, e ela teve esses pontos de apoio aqui, que só tem 4, porque é 35 centímetros de diâmetro. A da Poseidon teve mais. Eu não me lembro quantos foram, mas eu vou deixar vídeo dela aqui passando a parte de cima dela. Eu tenho um vídeo onde eu estava produzindo, pegou bem a parte de cima. Vou deixar o vídeo aqui passando para vocês verem que ela teve mais pontos de sustentação, mais pontos de apoio, não foi apenas 4. Inclusive, essas luminárias maiores, por exemplo, igual a Poseidon, de 1 metro por 1 metro, eu fiz para ela comportar 6 lâmpadas dentro, tá? Porque essa luminária, a estrutura dela, por ser grande, por ser uma luminária grande, ela é para ser instalada em ambientes grandes, né? Por exemplo, minha sala não daria uma luminária dessa, ia ocupar quase a sala inteira. Então, como ela é para ser instalada em um ambiente amplo, ela precisa ter mais lâmpadas dentro dela para ela conseguir realmente iluminar todo esse ambiente. Claro que isso também tem que ser conversado se tiver arquiteto, porque talvez tenha mais lâmpadas dentro, tenha mais lâmpadas dentro do ambiente, então dentro da luminária não vai precisar de tantas, mas isso também é um papo para a próxima aula de funcionalidade de designs, que vai ser na sexta-feira. Vamos focar na estrutura aqui agora.
Então, na hora de você pensar em fazer seu design da sua luminária, pensa no tamanho, tá? Se for ali até 40 centímetros de diâmetro, uma luminária que não vai ter tanta camada, você pode usar o bastidor de madeira, bastidor de bambu. É muito barato, você encontra em qualquer loja de armarinhos. Não tem necessidade de usar os dois, tá? Porque como eu disse pra vocês, ele vem duas pecinhas assim, ó. Esse aqui é porque eu tô usando, mostrando aqui um de bambu, esse aqui é de bambu e um de MDF, tá? Mas eles vêm dois assim. Não tem necessidade de usar os dois, tá? Eu tive uma pessoa que me perguntou se precisava usar dois. Não tem necessidade. Você pode separar eles e usar um de vez. Até dois eu acho que vai ficar grosseiro. Já essa parte aqui, essas estruturas onde você manda fazer com um serralheiro, eu mando... Abajur tem que mandar fazer, não tem como. Abajur tem que mandar fazer para ele ficar bonitinho ali em cima da base do abajur. Mas eu sempre mando fazer a mais simples possível e eu mesmo vou construindo o design, eu mesmo vou adicionando bastidor. Se eu quiser uma camada ou duas camadas, eu mesmo vou fazendo, tá? Agora, em questão de luminária, né? Eu não mando fazer, dependendo do tamanho, tá? Mesmo se for, vamos supor uma luminária Apollo, grande, vou fazer uma luminária Apollo de 1 metro. Ela tem várias estruturas ali, eu não vou mandar fazer toda a estrutura em aramado com serralheiro. Eu vou mandar fazer com um serralheiro essa parte da argola, de ferro um pouquinho mais grossa, principalmente as de cima, porque elas vão ter que sustentar todo o peso. E aí sim eu vou vir trabalhando ali nela, tá? Agora, não mando fazer essa parte de... Porque quem está iniciando, às vezes acha que eu personalizo, né, toda a estrutura com um serralheiro, né? Argolas de 10, argolas de 20, vou fazendo. Não. Até porque eu mesma gosto de ir colocando bastidor e construindo, porque eu gosto de realmente construindo, vendo se aquele tamanho ali ficou ideal, se eu preciso descer mais o meu design, se eu preciso subir mais o meu design. Hoje em dia eu já tenho mais ou menos uma noção de quanto que eu preciso fazer de design de tramas de macramê para chegar no design que eu quero, mas se você manda fazer com o serralheiro, não tem como, né? Já tá a estrutura ali, você precisa seguir a estrutura que ele fez. E recapitulando aqui a parte das argolas de acrílico, são muito acessíveis, é muito barato, você encontra em qualquer loja de armarinhos, mas ela é mais indicada para luminárias menores, tá? Luminárias de tomada aí de 20 por 35 centímetros, e aí elas vão ficar levinhas, você usando um bastidor de madeira. Inclusive argola de acrílico. Inclusive as argolas, eu uso elas, por exemplo, essas partezinhas menores, até para fazer luminárias maiores mesmo, de 30, de 35 centímetros de diâmetro, 40 centímetros de diâmetro, se não for o caso de uma luminária que vai ter muitas, vamos supor que vai ter muitas... Na parte de baixo dela seja igual ao Apollo, que vai ter muitas camadas, que vai ter muitos cordões. Se for uma luminária, por exemplo, igual a Flora, Hera, Hemera, Afrodite, tudo a parte de cima eu faço com argola de acrílico, que fica mais barato, fica leve e não tem necessidade, porque são luminárias leves, né? Então, a única parte da estrutura que você precisa ter cuidado é realmente pensar no tamanho, ali se ela vai ter muito cordão, muito tassel, se ela vai ficar pesada, para você decidir se você vai mandar fazer uma estrutura com serralheiro, se você vai optar por essa forma mais barata com bastidor, ou se você vai optar por essa forma aqui do aramado, tá? Então, essa daqui, por exemplo, como eu disse para vocês, a Poseidon eu já fiz só com bastidor. A primeira que eu fiz, aliás, eu tô até mentindo, tá? A primeira Poseidon que eu fiz, ela não era com bastidor, eu não fiz ela com bastidor e com argolinha. Eu mandei fazer ela com serralheiro, mas sem essa segunda partezinha aqui, ó. Eu fiz só essa primeira parte e fui vindo colocando os bastidores aqui, amarrava com o cordão e ia colocando os cordões, tá? Ia fazendo as camadas. Agora que eu lembrei, já faz alguns bons anos que eu fiz a minha primeira Poseidon. Então, é isso. Agora vamos para a parte elétrica. Bom, como eu já disse para vocês, todas as minhas luminárias elas vão instaladas com a parte elétrica, tanto de tomada ou teto. E uma coisa que eu reparei muito, assim, lá no início, quando eu comecei a fazer luminárias, eu achava assim, minha função é fazer a luminária, o cliente que tem que procurar a instalação elétrica e fazer essa parte da instalação. Só que ao conversar com os clientes, eu percebia que quando eles perguntavam, vai junto com
com a instalação elétrica, eu falava, não vai junto com a instalação elétrica. Eu faço e mando a cúpula da luminária. A instalação elétrica é por conta do cliente. Eu percebia que uns às vezes nem respondiam, outros falavam, eu vou ver se eu encontro, vou ver como que instala, ou surgiam muitas dúvidas, mas como que eu vou colocar o fio dentro da luminária? Onde que vai o bocal? E aí eu pensei assim, vou fazer um teste então, vou começar a falar que eu vou mandar com as instalações elétricas. E aí foi que realmente as minhas vendas começaram a aumentar assim em 100%. Foi divisor de águas também essa parte de enviar luminárias com instalação elétrica. E aí, primeiro eu vou falar sobre a instalação para teto, tá? A instalação para teto, gente, se vocês dão um Google, vocês vão ver várias, tá? Essa daqui eu peguei para vocês verem, é a mais simples que tem. Essa aqui custa em torno de R$25, ela é termoplástico, tá? Ou seja, é um plástico que não vai se derreter no calor da lâmpada, apesar de que eu sempre indico lâmpada de LED para os meus clientes, tá? Lâmpada de LED não esquenta, inclusive é um tema da próxima aula. Eu vou falar com vocês daqui a pouco qual vai ser a próxima aula. E ela vai com regulador e é canopla, tá? Canopla, para quem não sabe, é essa partezinha aqui de cima da luminária, que fica no teto, né? Que fica aquele acabamento bonito no teto, não só aquele fio saindo. Essa daqui, como eu disse para vocês, é a instalação mais simples e mais barata que você acha no mercado. Mas se você dar um Google, você vai achar de madeira. Por exemplo, eu tô aqui com um bocal de madeira, ó. Bocal interruptor de madeira, tá? Eu nem coloquei aqui a partezinha de dentro do interruptor. O interruptor é aquele que liga e desliga, tá? Esse aqui eu comprei para fazer a instalação de tomada, mas eu poderia facilmente fazer uma instalação para teto também. Então, tem esses de madeira, tem uns de cobre, tem infinitas possibilidades. Claro que aí o preço varia, então isso vale também para a mesma coisa que eu falei na aula, tá? Deixa para o seu cliente, vê o tanto que o seu cliente está disposto a pagar. Mostra a possibilidade para ele, mostra que tem o simples, que tem o mais sofisticado e deixa ele escolher qual que ele quer. Aí você deixa bem claro que os valores, a luminária com instalação simples é tanto, a luminária com instalação mais sofisticada, mais trabalhada é outro valor. E aí você deixa para ele escolher quanto que ele está disposto a pagar. Geralmente, assim, também 90% dos casos, meus clientes preferem essa simples, tá? Que atende muito bem e muito importante mandar toda completa, não manda só o fio. Todas as minhas eu compro com 3 metros de fio, tá? E aí tem a questão de você encapar essa partezinha aqui do fio, tá? E eu vou até falar sobre isso daqui a pouco, porque na questão de instalação de teto, se você encapar o fio, depois ela não passa aqui sobre o furinho da canopla, então você precisa da medida exata para o seu cliente, aí você precisa saber calcular e saber informar para ele as medidas para diferentes tipos de ambientes, tá? Inclusive isso eu vou falar daqui a pouco. Já a luminária de tomada, eu deixei tudo aqui tudo separadinho para vocês verem, tá? Porque eu compro tudo separado. Eu compro o interruptor, o plug macho, o bocal, inclusive esse bocal eu nem achei o branquinho, achei o preto, mas estou aqui para mostrar, e o fio paralelo. E aí eu monto tudo. Por quê? As luminárias, por exemplo, a maioria das minhas luminárias, principalmente a Emera, que foi a que eu mais vendi, eu começo elas fazendo com essa argolinha menor aqui. No caso da instalação para teto, tá? Você consegue tirar esse fiozinho daqui, você passa ela por dentro da argolinha e aí sim, enfim, não tem problema nenhum. Você faz seu macramê aqui na parte de cima do tamanho que você queira. Já quando a gente está falando da luminária de tomada, você não consegue passar o interruptor por essa argolinha, ó. Não dá, não vai. Então, primeiro eu encaixo o bocal com o fio, aí eu passo o fio, faço meu macramê e aí eu encaixo tanto o plug macho, tanto o interruptor depois. Então, a parte da luminária de tomada, inclusive essa de madeira aqui é para fazer uma luminária de tomada, uma novidade que eu vou trazer em breve. Eu compro ela toda separada. Já a parte da instalação para teto, eu compro ela toda junto, porque não tem a questão do interruptor e do plug macho. E é muito legal a luminária de tomada. E por que aquela luminária mais vendida do meu ateliê, assim, as luminárias de tomada vende muito, 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 muito mesmo. Porque elas são, assim, vamos dizer, democráticas. O seu
seu cliente, ele não precisa chamar um eletricista, puxar um ponto de luz, ou ter um ponto de luz, por exemplo, do lado da cama dele. Basta ele ter uma tomada por perto, instalar uma mão francesa e pronto, ele já tem uma luminária do lado da cama dele. Mas vamos supor que o seu cliente nem tem uma luminária do lado da cama, nem tem uma tomada do lado da cama dele, a tomada está longe. Você consegue personalizar o tamanho do fio. Aonde o seu cliente vai numa loja do shopping e vai conseguir algo personalizado para realmente o tamanho ali, a distância da tomada dele até onde ele quer encaixar a luminária. Isso é algo que só nós que trabalhamos com produtos artesanais podemos fazer. Por isso que essa luminária de tomada vende muito, muito mesmo, tanto para quarto infantil, tanto para decoração de cantinho de café, enfim, varanda, porque ela é fácil. Seu cliente mesmo, e se ele nem tiver furadeira, ele pode comprar uma fita adesiva dupla face, fixa forte, fita adesiva dupla face, fixa forte, colar na parte de trás da mão francesa e colar no lugar que ele quiser. Então, ela é muito fácil e muito democrática. Inclusive, teve uma cliente minha que ela me pediu uma luminária, foi uma luminária para teto, com um fio de 4 metros de comprimento, um fio desse de 4 metros. Por quê? Ela queria uma luminária em cima da mesa de jantar dela, mas ela não tinha ponto de luz em cima da mesa de jantar, o ponto de luz era no meio da sala dela e ela queria puxar de lá para cá, e ela não queria esse fio horroroso branco aqui passando, cortando a casa dela da sala dela de um lado e de outro. Então a gente personalizou, a gente fez o fio, 4 metros de fio, inclusive, eu lembro direitinho na época o comprimento, já faz uns anos já. A gente fez 4, inclusive foi uma luminária Afrodite que eu fiz para ela. A gente fez 4 metros de fio encapado com um nó espiral e aí ficou aquele fio de macramê muito bonito, até decorando, que veio lá do meio da sala dela até na parte de cima, exatamente em cima da mesa de jantar onde ela queria. Então, e isso, gente, isso é algo... Onde que essa mulher ia comprar uma luminária personalizada para o tamanho da mesa de jantar dela, com um fio todo trabalhado de macramê, do tamanho que ela precisava? Só com quem faz peça feita à mão mesmo. Não é uma, igual eu falei, não é uma ida ao shopping que ela iria conseguir comprar uma luminária dessa. E se eu não fizesse com a parte elétrica, eu provavelmente iria perder a venda, porque ela queria justamente uma luminária que saísse ali, o ponto de luz saísse do meio da sala dela e viesse até o local para onde ela queria. Então, provavelmente, eu perderia essa venda. Então, a parte elétrica de teto, eu já compro ela completa, já a parte de tomada eu compro tudo separadinho e vou encaixando, vou instalando e vou encaixando ela dentro da minha luminária. E, inclusive, se você não sabe fazer toda essa parte de encaixar bocal, encaixar interruptor, plug marcha, a gente vai ter uma aula gratuita que está dentro da Jornada MS. Durante a Jornada MS, que vai ser o evento que a gente vai fazer 100% online gratuito, do absoluto zero, a sua primeira luminária, eu também vou ensinar sobre a parte elétrica. Lá eu vou ensinar sobre a parte elétrica da tomada. Então, a gente não vai só aprender a fazer o macramê nela ali, não. A gente vai aprender a instalar o bocal, instalar o interruptor, instalar o macho, tudo direitinho. Vocês vão sair com a luminária pronta, tanto a parte da cúpula, tanto quanto a instalação. Então, você não precisa saber pegar uma chave de fenda, vir desparafusar, porque eu vou te ensinar tudo isso. Eu também não sabia, os primeiros que eu comprava, eu ia até a loja de material de construção, pedia o vendedor para fazer a instalação para mim, enfim, era o maior perrengue, até levava a cúpula até ele, até que um dia ele olhou para mim e falou, você quer aprender como é que faz? Porque assim você não vai precisar ficar trazendo sua luminária aqui, eu ter que ficar fazendo isso para você. Eu falei, não, eu quero aprender, me ensina. Aí ele me ensinou e desde então sou eu mesmo que faço toda essa parte, eu pego a chavinha de fenda, faço, testo, enfim, e eu vou ensinar para vocês de forma gratuita. Então, se você não sabe, ou se você ficou meio perdida como que você vai montar tudo isso na luminária de tomada, luminária de tomada, gente, essas que é só você encaixar o plug lá, vir ligar aqui, o interruptor, ela ligar, tá? Quando falando luminária de tomada, é sobre isso. Então, se você ficou meio perdida como vai funcionar tudo isso, como você vai colocar ali o fio e tudo mais, dentro da Jornada MS, a gente vai aprender essa parte também, pode ficar tranquila. Então agora, quando você for criar a sua próxima ou primeira luminária de macramê, pense primeiro no design que você deseja criar. Leve em conta o tamanho e peso. Estruturas inadequadas podem entortar
E fios de má qualidade podem causar superaquecimento. E só para finalizar a parte da instalação, você precisa aprender o básico da instalação elétrica, mas você não precisa saber de tudo sobre como instalar na casa do seu cliente. Esse é um trabalho para um eletricista, mas você precisa esclarecer todas as dúvidas que o seu cliente possa vir, principalmente sobre a altura recomendada em diferentes tipos de ambientes. Vamos supor que o seu cliente queira uma luminária de 1 metro de comprimento, mas o pé direito da casa dele é de 2,50 metros e ele irá instalar em uma área de livre circulação. Esse tamanho não ficaria legal. E esse será um dos temas da próxima aula, que será na sexta-feira, funcionalidade de designs. Vamos aprender sobre os diferentes tipos de designs de tramas e quais mais indicadas para iluminação primária e secundária. Vamos aprender sobre a altura ideal para diferentes tipos de ambientes, sobre a coloração das lâmpadas. Essa aula vai ser lançada aqui na sexta-feira. Conto com a presença de vocês novamente. Um beijo e até já!